Beleza, turma, então bora lá. Vocês vão reparar também que o meu estilo eu sempre dou um pouquinho passo atrás no começo da aula, para reposicionar todo mundo, e aí a gente vai indo. Tranquilo? Então vamos lá. Vocês começaram a dar uma olhada lá com o Mintsu, que tudo aqui vai girar em torno de propriedades de uma lógica, que a gente vai chamar de uma álgebra bem simples, na verdade. Tá? Muito mais simples do que vocês já fazem na matemática, lá, cálculo, aquela coisa arada toda. Tá? O que é uma álgebra? Só para ir colocando todo mundo no mesmo barco, tá? Uma álgebra é um conjunto que tem elementos aí dentro. No nosso caso, o nosso conjunto só tem dois elementos aí dentro, tá? Tem um elemento aqui que a gente vai chamar de verdadeiro, tem um elemento que a gente vai chamar de falso. Mais usualmente a gente vai usar a letrinha, um símbolozinho do 0 para representar o falso, e a letrinha do 1, o símbolozinho do 1 para representar o verdadeiro, tá? Então uma álgebra é um conjunto com coisas aí dentro. No nosso caso o conjunto é finito, só tem duas coisas, tá? E algum tipo de operação que pega conjuntos, ou elementos desse conjunto aí, e produz elementos desse conjunto aí. Tranquilo? É só isso. É só isso. E aí aqui nossa álgebra que a gente está interessado é uma álgebra que tem, primeira coisa, dois elementos. Só tem esses dois elementos aí. Tá? Vai soar um pouco arbitrário aqui, se o Mintsu não fez a introdução lá de onde vem essa ideia aqui, da lógica antiga, de proposições e blá blá blá, coisa errada toda, eu não vou fazer, porque senão eu vou gastar muito tempo com isso, porque a gente já está meio que adiantado na coisa. Tá? Mas assiste lá nas gravações que vai fazer mais sentido para vocês por que a gente faz isso. Tá? Tipo assim, é para ser bem natural o que a gente está fazendo aqui. Tá? Coisa que a gente já faz no dia a dia. É basicamente para capturar coisas que a gente... meio que um jeito de falar. Não é muito mais do que isso. Tá? E a gente está interessado em 3 operações básicas que a gente vai definir nessa álgebra em cima desse conjunto. Tá? A primeira delas é uma operação que a gente vai chamar de negação, que fala o seguinte: a negação do valor falso é o verdadeiro. E a negação do valor 1, do valor verdadeiro, é falso. Tranquilo? E é bem simples, cara, a gente já faz isso no dia a dia. Tá? Se eu falo para vocês, a minha camiseta é preta. É uma coisa verdadeira, uma afirmação verdadeira. Se eu negar ela, se eu falar assim, a minha camiseta não é preta, eu acabei de construir uma afirmação falsa a partir da afirmação verdadeira. É exatamente o que essa... Vou chamar de not, tá? Eu estou mais acostumado com os termos em inglês aqui. É o que essa operação está fazendo. Tudo bem? Só isso. Tá? É só isso. Nada além disso. Tranquilo? A segunda operação que a gente vai definir aqui, tá? É o que a gente vai chamar aqui de e, ou end. E a gente vai representar ela com esse símbolozinho da multiplicação. Pontinho. Tudo bem? Em linguagem de programação, é bem comum ver esse símbolozinho aqui, o ampersand. O e comercial para representar essa operação. Tá? Não é canônica essa representação, mas é... Aliás, mas é comum. Deixa eu já ensinar um negócio para vocês aqui que eu aprendi com o Mintsu, inclusive. Tá? Que é para economizar tempo. Ó, você faz aqui 0, 1, 0, 1. Aí você faz aqui 0, 1. Ah, beleza? Eu acho que ele faz assim na sala de aula também, né? Eu acho fantástico. Dificulta um pouco algumas coisinhas que eu vou fazer aqui, mas... Tá? Belezinha. Aí repara aqui uma coisa. Uma afirmação A e B vai ser verdadeira quando as duas partes forem verdadeiras. Tranquilo. Tá? Então, ó, quando as duas partes forem verdadeiras, o resultado é verdadeiro. Quando qualquer outra coisa acontecer, é falso. Tranquilo? Isso quer dizer o seguinte, se eu te der uma afirmação verdadeira e uma falsa, você falar isso e aquilo, a falsa transforma tudo em falso. Porque já é assim que a gente se comunica, tá? Só você pensar aí como é que você usa esse termo e. Tá? Tem que estar tudo acontecendo ao mesmo tempo. Beleza? Aí repara uma coisa que eu quero que vocês... Não sei se dizer que o Mintsu não costuma mostrar assim, mas eu gostaria que vocês vissem isso aqui dessa forma, mas vissem também de outras formas.
E aí a tabela verdade vai ajudar muito. Eu sou muito visual. Eu acho que a maioria de vocês também é. Então, cola comigo que dá bom, tá? Repara uma coisa. Em vez de olhar a operação de E como sendo uma coisa, uma caixinha, que tem duas entradas e uma saída, duas entradas de dados e uma saída de dados, eu posso reinterpretar isso aí como se fosse uma caixinha que tem uma entrada de dados, um bit, e tem uma saída. Tá? Aí você fala assim, professor, e o outro bit que tem na entrada ali? Porque tem duas entradas. Tá? Eu vou pegar aqui, eu vou chamar aqui de A vezes B, que é a saída. Eu vou chamar isso aqui de B, que eu vou considerar como se fosse uma entrada de dados. Tá? E aí tá sobrando o A. Tá faltando, né? Vou botar ali. Eu posso interpretar esse A como se fosse uma entrada de controle. Aí o que eu quero dizer com isso? Quer dizer o seguinte. Em vez de pensar que é uma caixinha que recebe dois dados e faz alguma coisa arbitrariamente, eu posso pensar assim. Não, é uma coisa que ela executa duas funções diferentes. Dependendo do que está acontecendo nessa entrada de controle. Como se fosse uma alavanca, o controle fosse uma alavanca. Assim, se estiver para um lado, se estiver para a esquerda, eu vou fazer uma operação. Se estiver para a esquerda ou para a direita, eu vou fazer outra operação. Com os dados. Tá? Perceba que pensar nisso de certa maneira, uma forma de simplificar a coisa. Porque em vez de pensar numa operação de duas entradas, você pensa numa operação de uma entrada só. É uma forma de simplificar. Tá? Beleza. Se eu enxergar a entrada A como uma entrada de controle, olha só, eu posso dividir essa coisa aqui em duas metades e pensar assim, o que está acontecendo quando a entrada de controle, que é o A, for 0 horas? Quando o dado de entrada for 0, a saída é 0. Quando o dado de entrada for 1, a saída é 0. Como é que é o nome dessa função aí? Hã? Como é que é o nome dessa função aí? Como é que é o nome de uma função? Vou botar aqui do lado. A, B, 0, 0. Como é que é o nome dessa função aqui? Ora, gente, não é para ser difícil. Chuta o nome aí. Hã? Nulo. É um bom nome, mas assim, não é o que eu usaria, mas é um bom nome. Eu vou chamar essa função de 0, ué. Toda vez que entra, qualquer coisa que entra, sai 0. Pode ser? Pode ser, gente? Pode ser? Aí vem comigo aqui. Ainda outra coisa aqui. Que é para poder a gente agilizar um pouco a criatividade de vocês. Porque no final das contas a parte mais difícil é isso aí. Vocês perderem o medo de fazer as coisas, tá? Não é assim, calcular que as coisas é simples. Se eu fizer uma outra função aqui, C, que se entrar 0 sai 1, se entrar 1 sai 1. Que nome que seria razoável dar essa função? 1. Todo mundo de acordo? Pode ser? Podemos pensar assim? Ou eu posso chamar essa função de verdade. É sempre verdadeira a saída. Tá? Na lógica, eles vão chamar isso aqui de tautologia. Eu acho um nome muito grande, muito pomposo. A gente é engenheiro, a gente não fala assim. Tá? Vou chamar aqui de 1. Todo mundo bem? E se eu tiver uma outra função aqui, ó, D, que se entrar 0 sai 1, se entrar 1 sai 0. Qual que é o nome dessa função? Inversora. Todo mundo bem? Vocês estão vendo que não tem nada especial entre elas, né? Vocês concordam comigo que tem mais uma que eu posso construir aí? De duas entradas? Ah, tem mais uma que eu posso fazer aqui, ó. É a função E, que se entrar 0 sai 0, se entrar 1 sai 1. Como é que é o nome dessa função? Hã? Pode chamar de A. Eu gostei mais do nome. Como é que é o seu nome? Gabriele. A Gabriele, função identidade. Pode ser assim. Eu chamo mais escrachado ainda, eu chamo de copia. É a função que copia a entrada na saída. Só copia. Tudo bem? Mas a função identidade seria um nome mais formal, assim, mais adequado mesmo. Todo mundo bem com isso? Todo mundo bem com isso? Então vamos lá, de novo. Ó. Então vamos lá para a função end, que é uma função de duas entradas. Tem 4 possibilidades. Se entrar 0, sai 0. Deixa eu pintar de amarelo. Se eu entrar 1, sai 0. Como é que é o nome disso aqui? 0. Então eu posso representar isso só com 0, não é? Todo mundo bem com isso?
E na parte de baixo, quando o sinal de controle for 1, se entrar 1 sai, ou se entrar 0 sai 0, se entrar 1 sai 1. Como é que é o nome disso? Copiar. Não foi o que a gente acabou de falar? Copiar? Vocês estão vendo que está copiando o B na saída? Uma vez que você viu isso, tudo fica mais fácil. Tudo vai ficar mais fácil a partir de agora. Mas você viu isso? Como é que é o seu nome, filho? Tu viu isso aí, Rodrigo? Você está vendo que o que eu estou fazendo é pegar esse pedacinho e copiar aqui. Pegar esse pedacinho e fazer alguma coisa com ele. No caso aqui é transformar tudo em 0. O nome disso aqui é introdução de variáveis. Tranquilo? E aí eu vou representar assim, ó, para já agilizar. Se aqui eu posso dizer que essas duas colunas, essas duas linhas eu posso representar só com 0, e aí eu não preciso mais representar duas linhas, né? Tá? Repara. Embaixo eu posso falar assim, a saída disso aqui é B. Aí eu poderia fazer alguma coisa assim, ó. Transformar essa tabela em uma tabela que tem A na entrada, que é o controle, tá? Tem a saída lá, A vezes B. Quando o A for 0, sai 0. Quando o A for 1, sai B. Todo mundo bem com esse conceito, gente? Imagina esse rápido, se você tabela, se a gente só tivesse ela, como que a gente ia saber o B depois? Ué, o B representa 0 ou 1, porque tudo vem daqui, ó. Só pode ser 0 ou só pode ser 1. Não tem outra coisa. Entendeu? Como é seu nome? Tudo bem, né? Ele vai ser um 0 ou vai ser 1. Assim como aqui ele podia ser 0 e 1, olha aqui, eles aqui 0 e 1. Todo mundo bem? Pergunta. Poder introduzir também? Claro, você pode fazer o que você quiser. É porque eu acho mais fácil ir introduzindo da direita para a esquerda, porque, tipo, por razões que vocês também vão achar meio óbvias. Tá? Mecanicamente é um pouco mais fácil de enxergar essas relações aqui. Tranquilo? Mas você pode introduzir a variável que você quiser. Todo mundo bem? Todo mundo bem? Aí repare, tá? Essa história de introdução de variáveis é uma forma de simplificar as coisas. Repare que eu tinha uma tabela com 4 linhas, agora eu tenho uma tabela com 2 linhas. Claramente é mais simples. Esse é um conceito de um dos conceitos de abstração que a gente vai usar. Repare que eu não joguei fora nenhuma informação. A informação está aí na tabela todinha ainda. Tá? Mas de alguma forma eu dou uma simplificada na tabela. Tudo bem? Tem mais, é uma repressão mais compacta, vamos chamar assim. Mas eu não joguei nenhuma informação fora. Todo mundo ok com isso? Beleza. Então essa é a segunda operação que a gente definiu. Tá? Terceira operação que a gente vai definir. A, B, vou chamar aqui de OU. E a gente vai usar o símbolozinho da soma. Tá? Aliás, que é 0, 1, 0, 1, 0, 1. O OU, perdão? É A mais isso. Cadê o apagado? Isso. E aí a gente vai definir ela como sendo o OU que a gente vai chamar de OU inclusivo. Tá? Que ele funciona assim, ó. Se qualquer uma das partes for verdade, o resultado é verdade. Tá? Então quer dizer que se qualquer uma das partes for verdade, no caso aqui as duas são verdade, qualquer uma delas é verdade. A primeira é verdade, nesse caso a segunda é verdade. E aí nesse caso aqui nenhuma das duas é verdade, então tudo o resultado é falso. Tudo bem? Esse OU aqui é o que a gente chama de OU inclusivo. Tudo bem? Ele é uma escolha para ficar as coisas um pouco mais simétricas, porque aí os teoremas eles ficam um pouco mais bonitinhos. Tá? Uma escolha arbitrária mesmo. Mas o George Boole ele não escolheu esse OU aqui, quando ele fez. Porque é mais comum na linguagem, chamar assim, cotidiana, a gente usar o OU que a gente chama de exclusivo. Por exemplo, Gabriel, se eu virar para você e falar assim, Gabriel, pega aqui R$10 e vai lá vai lá no seu binho para mim, compra um pão de queijo ou um enroladinho de salsicha. Aí você chega lá, se tiver o pão de queijo, você compra o pão de queijo, né? E não tiver o enroladinho de salsicha, tá beleza, você pega o pão de queijo e tá ok, certo? Se tiver um enroladinho de salsicha e não tiver o pão de queijo, você vai lá e pega o enroladinho de salsicha e tá ok, certo? É esses dois casos aqui do meio, certo? Só que, quando a gente fala um ou outro, a gente dá a ideia de que se tiver os dois, é pra você escolher um e só pegar um, não é? Essa é a ideia normalmente que a gente usa, tá? Normalmente. Aí se você pegar os dois, é o caso dessa definição que a gente está fazendo. É um caso meio, um pouquinho fora do que normalmente a gente está fazendo. Tudo bem?
Inclusive o George Boole escolheu o outro ou, que é o ou exclusivo. A gente vai falar dele, tá? Mas a única diferença do ou inclusivo para o exclusivo é esse caso aqui. O que a gente decidiu fazer nesse caso? Tudo bem? O exclusivo quer dizer o seguinte: só vai ser uma saída se somente se uma das entradas for verdadeira. Exatamente uma. Tudo bem? Se for verdadeira. No caso das duas, aí ela vira falso. Beleza? Todo mundo bem com isso? Aqui você pode ver, fazer o mesmo truque. Com todas as funções você pode tentar esse, entre aspas, truque que eu acabei de te ensinar de enxergar com uma variável de controle. Que é a ideia de introdução de variáveis. Tá? Que é para reduzir a dimensionalidade dessa coisa aqui. Opa, legal, professor. O que essa função aqui faz? Olha lá. Se eu entender o A como uma entrada de controle, e eu estou fazendo o A com 0, o que está acontecendo nas primeiras duas linhas, na metade de cima? Está copiando. Não é? Então, está pegando o B e copiando aqui. E na parte de baixo? Sai 1. Não é nada, sai 1. Todo mundo bem? Aí, olha só. É isso que está acontecendo. Isso é o que está acontecendo. Aqui vai aparecer só, aqui nessa disciplina vai aparecer só um truque para poder dar uma simplificada nas coisas, assim, tal, tá? Inclusive é um truque que eu vou usar com vocês daqui a algumas aulas, para a gente fazer a implementação de funções usando outras abstrações. No caso, multiplexador, decodificador, outras coisas, tá? Vai ser interessante você entender isso aqui, porque se você escrever nesse formato, várias coisas vão ficar bem mais fáceis depois. Você não precisa calcular forma canônica, mapa de não precisa fazer nada daquilo. Vou ensinar isso bem certinho para vocês, tá? Já te passo a palavra de novo, tá? Aqui, nessa disciplina, vai parecer que só serve para isso. Só que no mundo real aí, tá? É extremamente importante essas duas coisas que eu acabei de fazer aqui com vocês. Por quê? Quando a gente está programando bem baixo nível na máquina aqui, um microcontrolador, um sistema com microcontrolador, usando algum processador, alguma coisa, tá? Ou mesmo o seu processador aqui. Tô fazendo o driver de alguma coisa lá para um Linux, para um sistema embarcado de alguém. Tá? Repara, eu tô programando Linux, vou programar uma linguagem de alto nível, a coisa era toda. Mas se eu tô mexendo com drivers de dispositivos, várias vezes eu preciso escrever zeros e uns em posições específicas no meio de um montão de bits. Que eu não consigo separar os bits, eu só consigo ler os bits, um monte de bits ao mesmo tempo. Ou escrever um monte de bits ao mesmo tempo. Tá? Essas operações aqui vão servir para a gente escrever bits específicos no meio de palavras em linguagem de programação, sem bagunçar outros bits. Tá? Sem bagunçar outros bits. Depois eu mostro isso aqui para vocês ao longo do tempo. A operação de E vai servir para eu escrever 0 sem bagunçar os outros bits. Porque ou ele escreve 0 ou ele copia o que já estava lá. A operação de OU vai servir para eu escrever 1 em algum lugar sem bagunçar outros bits. Porque ele ou escreve 1 ou ele copia. Extremamente importante essas duas operações aqui. E eu, falando para vocês aqui na manha, tá? Eu conheço gente formada que trabalha na área que até hoje precisa ficar fazendo continha de álgebra de Boole para entender as operações de mascaramento. É só isso aqui. É só isso aqui. Aí eu mostro a tabelinha para a pessoa, aí nunca mais ela precisa fazer 1000 continhas meio que na mão, assim, em binário. A vida dela melhora, assim, 1.000.000%. Quem trabalha nessa área aí. Tudo bem? Então isso aqui ajuda pra caramba. Perguntas? Não, eu ia perguntar, porque no primeiro caso e no segundo, meio que a imagem do lado virou uma cópia de A. Aí eu queria perguntar se eu podia representar B e A e A e B do outro lado. B e A ou A e B? Você quer botar assim? Eu acho que não, né? Hã? Faz assim, que assim é mais seguro, eu acho. Aí você me pegou. Como é seu nome? É porque eu acho que se você puser A aqui, vai bagunçar a brincadeira. Mas eu preciso pensar. Tudo bem? Fica assim é ouro. Pode ser que a sua sugestão seja melhor do que ouro, mas fica assim, que é ouro, tá? Beleza, gente? Já aproveitando que eu tô aqui no ensejo. E o ou exclusivo? O ou exclusivo é assim, ó.
A, B, A. A gente aqui vai representar assim, tá? Em linguagem de programação, o OU normalmente é uma barrinha assim, ou é a sintaxe que veio do C, aí um monte de linguagem usa a mesma sintaxe, eu não sei se todas são assim. Aliás, com certeza não é assim em todas, tá? Mas o OU normalmente é uma barrinha assim, e o OU exclusivo normalmente é aquele acentozinho circunflexo. Hã? Tranquilo? Normalmente é o acentozinho circunflexo. Mas essa anotação não é padrão não, tá? Mas vamos lá. Se eu tiver aqui esse caso, 0, 1, 0, 1, 0, 1. O O exclusivo é assim, ó, 0, 1, 1, 0. E aí se eu fizer a mesma brincadeira, quando a entrada de controle for 0, o que ele está fazendo? Copia. Se a entrada de saída for 1, o que ele está fazendo? Hã? Hã? B barrado, certo? B barrado. A gente vai chamar assim, tá? B barrado, que é mais rápido de falar. Tá? Ou, a técnica seria não B. Mas vamos chamar de B barrado, que vai andar mais rápido. Tranquilo? E a anotação que a gente vai usar. Todo mundo tá vendo? Esse daqui serve para quê? Para você ou copiar alguma coisa ou inverter um bit. Aí você pode pensar assim, ou inverter alguma... Toda hora que eu precisar inverter um bit, eu posso usar isso aqui. Toda hora que eu precisar escrever 1, eu posso usar isso aqui. Toda hora que eu precisar escrever 0, eu posso usar isso daqui. Todo mundo ok com isso? Todo mundo bem com isso? Todo mundo bem? Entende isso aqui. Isso aqui vai te ajudar muito. Tá? Aí quando porque quando você chegar e ver qualquer livro lá que falar de variável introduzida, ou minimização, não sei o que, o que está acontecendo? É exatamente isso aqui que eu estou mostrando pra você, mas ninguém mostra assim aqui. Tá? Então confia. Entende aqui que eu acho que aqui é bem mais fácil. Eu só entendo o que eu entendo isso aqui é assim. Todo mundo bem? Perguntas? Não? Estão de boa? Vocês estão energizados aí? Vocês estão de boa? Como é que vocês estão? Estão de boa. Ou vocês estão muito assustados ainda? Não? Tá todo mundo sossegado, né? O que mais que eu quero falar aqui? Deixa eu mostrar uma outra coisa para vocês que vai ser importante, que esse tipo de coisa a gente pergunta esse tipo de coisa a gente pergunta, tá? E facilita... Isso aqui, ó, que eu tô mostrando para vocês, isso aqui facilita assim, monstruosamente, tá? Várias coisas. Vários daqueles teoremas, propriedades lá que a gente deve ter comentado no ano passado, e tem um monte que tem lá na coisa também, eles são razoavelmente fáceis de enxergar por aqui. Razoavelmente fáceis de enxergar por aqui. Porque olha só, vou usar essa tabela aqui como exemplo, tá? Do OU. Aí vocês fazem para os outros casos. Tudo bem? O que essa tabela está falando para mim? Ela está falando para mim uma coisa assim, ó. Se eu fizer x ou 0, quer dizer que eu estou travando uma das variáveis em 0, certo? Quer dizer que eu estou preso nessa parte de cima da tabela, vocês estão vendo? E aí a gente não está vendo que é B a saída? Não é copiar a outra variável? Então isso aqui é o que está escrito lá, ó, na parte de cima da tabela. Que é exatamente uma daquelas propriedades lá de identidade. O 0 é a identidade dessa operação aqui. Que a gente vai chamar de soma, porque o 0 também é a identidade da soma algébrica numérica que vocês estão acostumados. Tranquilo? Tem uma outra propriedade lá dele que fala assim, ó, x mais 1 é igual a 1. Uai, x mais 1, eu não estou preso aqui nessa parte de baixo da tabela? Porque eu já sei que uma das variáveis é 1. Uai, olha o que a tabela está fazendo nesse pedacinho aqui. Qualquer coisa que entre lá no x vai sair 1, certo? Olha lá o escrito algebricamente, a parte de baixo da tabela. Então, ler essa tabela aí, esses pedacinhos de tabela, tá? Vai te dando essas propriedades aqui, ó. Que são as coisas que estão escritas lá algebricamente. Tudo bem? Várias delas, para mim lá algébricas, só fazem sentido quando eu olho assim na tabela. Óbvio que eu já decorei um monte dessas aí algébricas aí, de tanto fazer. Tudo bem? Mas confia em mim, ler assim na tabela, para mim é o caminho que na minha cabeça vai mais tranquilo. Tranquilo? Provavelmente na cabeça de vários de vocês também vai ser assim. Todo mundo bem com isso? Aí, minha sugestão. Façam lá todas aquelas outras propriedades que tem lá em algum lugar aqui. Ah, aqui não tá nesse PDF aqui.
Lá no PDF da aula anterior tem um monte lá de propriedades. Em vez de você ficar provando com mil formulinhas e tal, não sei o quê, tá? Olha nas tabelas. Olha a tabela. Ah, essa equação, tá, o que ela tá separando? Porque cada uma daquelas equações está separando alguma coisa da tabela. Está separando um pedaço da tabela. Aí você lê aquele pedaço da tabela. Tranquilo? Essas duas aí que eu estou mostrando para vocês, que separa a parte de cima, a parte de baixo. Vai ter um outro caso lá, algum outro caso em algum momento aí, que separa esse pedaço aqui com esse pedaço aqui, ó. Que é outra forma de separar em duas partes. Aí dá outras equações, dá outras propriedades. Tranquilo? E assim por diante. São meio que combinações de coisas desse tipo. Aquelas equações, tudo lá que vocês vão ver lá. Que vocês viram lá comigo. Todo mundo bem? Tá? Então, quando vocês estiverem estudando, para cada uma daquelas lá, tenta ler na tabela o que está acontecendo. Aí você vai entender o que está acontecendo. Todo mundo bem? Ótimo. Tranquilo. Aí outra... Vamos indo, Kiko. Segue comigo. Segue comigo. Aliás, antes até disso. Não, segue comigo. Outra forma da gente representar isso aí, tá? É o que o Mitz mostrou lá para vocês, que a gente chamou de porta lógica, que é uma outra visão da função lógica, tá? Eu posso escrever alguma coisa assim, f é igual a a barrado, eu posso representar assim na tabela, ou eu posso representar assim, que é f igual a barrado. São três representações para a mesma informação. Tudo bem? Só que elas têm vantagens e desvantagens. Tá? Tem vantagens e desvantagens. Elas dão essencialmente a mesma informação, mas elas têm vantagens e desvantagens, a depender do caso. Tudo bem? Essa primeira representação que a gente chama de forma algébrica, ela é boa para a gente ir fazendo, principalmente provinha de teorema e tal, coisas mais formais. Tá? E não tem nada de diferente de ficar resolvendo equações algébricas que vocês fazem lá na matemática. Não tem nada de diferente. Tá? Essa forma aqui é uma forma interessante outra forma interessante de provar teoremas. Tá? Porque, essencialmente, para provar alguma coisa, você faz a tabela e checa o que está acontecendo na tabela. Aí você pode perguntar coisas e a tabela vai te responder. Tudo bem? A gente chama isso aí de prova por indução finita. Você lista todos os casos e aí vê se a pergunta que você está fazendo é verdadeira ou falsa, olhando todos os casos. Tudo bem? Qual que é a desvantagem da tabela, tá? A desvantagem da tabela é que rapidamente ela fica gigante. Porque ela tem crescimento exponencial. Para cada uma variável que eu introduzo, eu multiplico por 2 a quantidade de linhas. É 2 elevado a n, onde n é o número de linhas. É o número de variáveis. Vai ser o número de linhas. Então, rapidão, ela fica gigante. Não subestimem coisas exponenciais. Porque exponencial é um negócio que meio que começa devagar, mas ele anda rápido, muito rápido. Ele vai de 0 a 80 muito rápido. Vou chamar assim. Tranquilo? Por exemplo, tá? Com 10 variáveis, com 10 bits, eu represento 2 elevado a 10 combinações diferentes de informação. Ou, no caso, uma tabela com 2 elevado a 10 linhas. Isso aqui é 1024 linhas. Você fala assim, tá de boa ainda. Já não rola de fazer na mão, tá? Mas assim, para um computador hoje em dia, aí, 1024 é de boa. Listar 1024 coisas é rápido, sim. Tá? 2 elevado a 20 é 2 elevado a 10 vezes 2 elevado a 10, certo? Tudo isso aí que vocês já sabem se aplica. Isso aqui é 1024 vezes 1024, que é aproximadamente 1 milhão. Tudo bem? É mais ou menos 1 milhão. Isso aqui a gente dá um nome, tá? Inclusive essa quantidade aqui, 1024 bits, a gente vai dizer que isso aqui é 1 kilobit. Tranquilo? 1024 bits, tá? O K aqui pra gente vai representar 1024 vezes alguma coisa, em vez de 1000. Tudo bem? Esse 1 mega aqui é 1 megabit, bit pequeno. Tá? Eu tô contando bits, não bytes. Tranquilo? 2 elevado a 30 é 1 gigabit. 1 gigabit é tipo
taxa que vocês querem ficar transmitindo coisas hoje em dia por rede, né? É tipo uma velocidade meio que ok, assim, pra ficar transmitindo, pra, sei lá, assistir o YouTube. É a velocidade que vocês querem em casa, assim. Quando você contrata lá a internet de 500 mega, é megabits por segundo. É metade disso aqui. Tá? Então, gigabit já tem tudo. Algum de vocês já deve ter gigabit aí em casa. A essa altura do campeonato. Gigabit. É 2 elevado a 30 bits por segundo, passando lá por segundo. Esse número é um número muito grande, tá, gente? É um número bem grande. É tipo... Não é monstruoso ainda para o padrão de hoje, mas é grande. Tranquilo? Giga. Tá? Meu computador tem 16 gigabytes de memória RAM. 16 gigabytes de memória RAM. O que quer dizer isso? Tá? É 16 vezes 2 elevado a 30 giga. 16 giga. Byte. Byte é 8 bits. Por convenção. A gente se convencionou assim ao longo do tempo. Tranquilo? Vai ficar claro, já vou falar de notação hexadecimal. O Mendes falou de hexadecimal para vocês? Ah, falou, né? Ele falou de como é que transforma hexa em binário, binário para hexa, de decimal para não sei o que, a coisa toda? Falou? Eu vou assumir que vocês sabem fazer. Vai lá no vídeo lá da gravação da aula passada, do semestre passado e vê. Quem tiver com um pouco de dúvida, eu faço lá direitinho, passo a passo. Mas eu vou assumir que vocês estão sabendo, tá? 16 vezes 2 elevado a 30 vezes 8. Isso aí é a quantidade de bits que a memória do meu computador aqui armazena, por exemplo. Tá? É um número bem grande isso aqui. Bem grande. A gente não sei nem o nome disso aqui. Se eu precisasse falar esse número, eu nem sei o nome dele. Tudo bem, gente? Então, pra vocês terem um pouco de noção da ordem de grandeza das coisas. Rapidamente, essas coisas ficam muito grandes, tá? Coisas exponenciais. Tranquilo. Seguindo. A gente vai dizer, tá, que uma função lógica é alguma coisa que, dadas as suas entradas, produz para mim uma resposta, verdadeiro ou falso. Tudo bem? E aí, tem várias formas de representar essa coisa. Mas todas elas estão querendo dizer para mim o seguinte. Ó, a F é uma caixinha. F é uma caixinha que tem as variáveis de entrada aí. E ela produz uma saída. É só isso, tá, gente? Parece bem boboca o que eu tô falando aqui, mas é porque vai de 0 a 80 muito rápido, assim. Por isso que eu tento ir devagar. Tudo bem? Então, vou fazer um exemplo aqui para vocês entenderem um pouco da nomenclatura que eu vou começar a introduzir. Tá? Vou imaginar que eu tenho uma função f qualquer, que eu estou inventando agora, tá? Assim, não tem nada especial nela. Uma função f qualquer de 3 variáveis, a, b e c. A, b e c. E ela funciona da seguinte maneira. F é igual a... Sei lá. Agora, a partir de agora, eu estou literalmente tentando inventar alguma coisa, tá? A mais B barrado C mais B mais ABC mais ABC mais B barrado C, mais nada, deixa essa daí. Acho que já tem bastante coisa aqui. Tudo bem? Isso é uma forma de enxergar uma função qualquer aqui. Acabei de inventar. Tá? Outra forma de vê-la é assim. É com a tabela verdade, né? ABC. Minha sugestão sincera, liste na ordem alfabética aí em cima. Tá? Vai facilitar muito a minha vida, se vocês fizerem isso. F 01, 01, 01, 01. 01. Então vamos lá. Vamos lá. Vamos marcar essa F aí. O que a gente quer marcar aqui na F, na tabela? As posições onde essa coisa é 1 e as combinações onde essa função é 0. Tudo bem? Então agora que a gente começa a se perguntar. Quando A for 0, B for 0 e C for 0, qual vai ser o resultado daquilo ali?
Quem falou 0? O primeiro aqui. Como é que é seu nome, filho? Oi? Não, lá em cima. Juan. Por que é 0? O A mais o B. No caso, o B barrado multiplicando com o C, 0 vai dar 0. Tudo vai dar 0? Vamos lá, o que o Juan tá falando é que tudo vai dar 0. Vem comigo aqui, tá? Porque isso aqui, essa habilidade aqui é boa de você enxergar. Primeira coisa que é se perceber. Por isso que no final das contas, você meio que acaba tendo que decorar coisas, tá? X mais 0 é igual a x, certo? É válido lá na álgebra dos números, é válido aqui também. Nessa álgebra nossa aqui. Tudo bem? Então, se isso aqui for 0, eu olhar o lado de cá e der 1 aqui do lado de cá, vai ser 1 o resultado, certo? Se eu olhar aqui for 0, aqui for 1 e aqui for 0, eu sei que o resultado é 1. Porque 1 mais 0 vai dar 1, certo? É o que está escrito aqui, ó. Todo mundo tá vendo? Então só dá 0 quando for tudo 0, né? Ou só dá 1 quando qualquer um for 0. Não é isso que está dito a mesma coisa? Vou repetir. Porque saber o que procurar te faz andar mais rápido ou mais devagar. Então vou repetir. Calma, é isso que você está pensando. Mas olha aqui, presta atenção comigo. Se eu olhar aqui... caramba. Se eu olhar aqui... Por que eu não estou conseguindo escrever? Se eu olhar aqui e falar assim... Se eu descobrir que isso aqui é 0, vocês concordam comigo que eu preciso obrigatoriamente olhar os outros termos da soma? Então, se eu descobrir que um deles é 0, automaticamente ele me dá pouca informação sobre o resultado final. É isso que eu quero que vocês comecem a pensar. Qual a informação que eu ganho quando eu descubro alguma coisa? É muita informação ou é pouca informação? Porque isso faz toda a diferença. Tá? Eu descobri que uma coisa é 0, eu descobri que uma coisa é 1, faz diferença para eu andar mais rápido ou mais devagar. Se eu descobrir que aquilo ali é 0, eu preciso olhar os outros termos. Você concorda, Ron? Você concorda, né? Por quê? Porque é isso aqui, ó. Agora, se eu descobrir que aqui é 1, você concorda que não interessa eu olhar mais os outros termos? Eu posso falar, é 1, não interessa o resto. O resto, tipo assim, não interessa o resto, vai ser 1 o resultado. Por quê? Porque x mais 1 é 1. Todo mundo bem com isso? Então, o que vale a pena? Se tá assim, ó, isso aqui está escrito numa forma de somas, né? Somas de coisas. No caso aqui, ó, a gente vai chamar essa forma de soma de produtos. Cuidado que isso não é forma canônica ainda. Já vou melhorar o que é forma canônica. Mas isso não é forma canônica. Mas claramente é soma de produtos. E a gente vai usar a mesma regra de precedência que a gente usa na matemática, tá? O produto agrega mais forte do que a soma. O que eu quero dizer com isso? Que isso aí que está escrito, na verdade, quer dizer assim, ó. Como se tivesse parênteses aqui. Tudo bem? Beleza? Então vamos comigo. Aí a minha pergunta então é, cara, o que vale a pena? Vale a pena me perguntar, quando que o A é verdadeiro? Que é o primeiro pedacinho. Porque quando o A for verdadeiro, não interessa mais o resto. Vocês concordam comigo? Então a minha pergunta é, quando que o A é verdadeiro? Quando o A é igual a 1, né? Beleza. Aí eu pergunto para você, Rô. Na tabela, quais as linhas onde o A é verdadeiro? Nas últimas quais? Nas últimas, daqui para baixo é as últimas. Quando o A começar a ser 1. Quando o A for 1. Então você concorda comigo que daqui para baixo, né? Porque daqui para baixo sempre o A é 1. Se o A é sempre 1, aqui é sempre 1, não preciso olhar o resto. Vocês concordam comigo? Então aqui vai ser 1, 1, 1, 1. Por quê? Por causa do A mais alguma coisa. Todo mundo bem? Eu quero que vocês aprendam logo o atalho de ler a coisa. Todo mundo bem? O próximo termo. B barrado C. Quando ele for 1, o resultado já dá 1. Beleza? Quando que B barrado vezes C dá 1? Quando o B for igual a 0 e o C for igual a 1. Quando essas duas coisas acontecerem ao mesmo tempo, certo? É isso que o E quer dizer. O E quer dizer, duas coisas têm que ser verdade ao mesmo tempo. Aí agora eu já sei então. Beleza, B barrado C. Isso aqui tem que acontecer as duas coisas ao mesmo tempo. Eu vou lá nas linhas da tabela e procuro, né? Onde que acontece. B0, C igual a 1. Você concorda comigo que nessa linha acontece isso?
Vocês concordam comigo que nessa linha acontece isso? Vocês concordam comigo? Então vai ser um nessas duas linhas. Né? Então aqui vai ser um, e já tem um que eu já marquei lá. Eu vou marcar ele aqui de novo do ladinho, de ladinho, para mostrar para aproveitar uma questão que vai ser que a gente vai começar a falar em seguida. Porque olha só, o que isso aqui que eu estou querendo dizer com isso aqui? Que tem duas coisas na minha função que produzem aquela mesma linha de 1. Então, eu gostaria que vocês observassem nesse momento que tem uma informação redundante aqui, né? Essa linha da tabela aqui, aquele 1 nessa linha da tabela está sendo produzido por duas coisas diferentes. Eu vou chamar isso de redundância. Podia ser 3, podia ser 4, podia ser 5, podia ser 10, podia ser um monte. Mas é mais que 1. Toda vez que acontecer isso, eu vou ter uma oportunidade de otimização. O que eu quero dizer com isso? Eu vou ter alguma oportunidade de reescrever a minha função de tal forma que eu não tenha mais essa informação duplicada lá. De alguma maneira, eu vou jogar uma informação fora. E aí, toda vez que a gente jogar a informação fora, eu simplifico a brincadeira. Mas eu vou jogar fora uma informação que está duplicada. Então, no final das contas, eu continuo tendo a mesma quantidade de informação. Só que eu vou representar ela de forma mais compacta. E isso vai ser importante para a gente. Todo mundo está vendo isso aqui? É isso que a gente vai fazer na sequência. É para isso que vai servir o mapa de Carnot que a gente vai fazer. Que é uma técnica gráfica, visual de fazer isso. Tudo bem? Mas ele é só a aplicação dessas coisinhas algébricas aqui, ó. Desses teoreminhas algébricos. Que nada mais é do que ficar vendo a tabela assim, 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 assim. Nada mais é. Tudo bem? Então vamos lá. Continua aqui comigo. Não se perde, não. O último caso. ABC. Quando é que esse termo aí, ABC, vai ser verdadeiro? Não. Quando que isso vai ser verdadeiro? Quando A for verdadeiro, quando B for verdadeiro e quando C for verdadeiro. As três coisas ao mesmo tempo. Todo mundo tá vendo? Calma. Quando as três coisas acontecem ao mesmo tempo. Aí eu vou lá na tabela e me pergunto, onde que as três coisas acontecem ao mesmo tempo? Nessa linha aqui que eu vou pintar de amarelo. 1. Todo mundo concorda? Então eu vou marcar aqui de amarelinho, porque o 1 já estava lá, mas tá duplicado, né? Acabou, certo? Onde não for verdadeiro, tem que ser falso, porque ou é verdadeiro ou é falso. Não tem terceira via. Pelo menos não por enquanto. Em algum momento vai aparecer mais coisa, mas agora não, tá? Então a função aqui vai ser 0, 0, 0. Todo mundo bem com isso? Todo mundo bem com isso, gente? Sim? Eu gostaria que vocês percebessem, não só esses atalhos que eu fui fazendo, para dar função na forma algébrica, sair com a tabela, como perceber que nas duas coisas tem a mesma informação. Nas duas coisas tem a mesma informação. Todo mundo tá vendo? Só que tem uma representação onde eu vejo outras coisas além da função lógica. Por exemplo, na tabela eu tô vendo que tem redundância aqui e redundância aqui. Na função é um pouquinho mais chatinho de ver. Eu não vejo imediatamente batendo o olho aqui, que tem essa redundância. E talvez eu vejo já aqui imediatamente, mas vocês não veem, claramente. É meio mágico assim. Tudo bem? Tá? Coisas que eu gostaria que vocês já começassem a andar logo para ver, mas não vou ficar estressando tanto aqui agora. Tá? Lá na álgebra que vocês já conhecem, dos números naturais, reais, a coisa arada toda. Quando você escreve x vezes y mais z, a soma e a multiplicação são distributivas, certo? Certo? Aqui também. Lá você escreve assim, isso aqui é igual a xy mais xz, certo? Você não faz isso lá? Se isso aí forem números. Aqui também. Aí você demonstra lá, tem lá nos... Mesma coisa, você vê nas tabelas aí, essas propriedades tudo, tá? Ora, quer dizer que eu posso vir daqui pra cá ou de lá pra cá, certo? Aí, pergunta aqui pra vocês. Vocês estão vendo que tem A aqui, tem A aqui? Opa, tem um termo em comum entre essas duas coisas, né? Eu posso botar o A em evidência. Vocês concordam comigo? Que é vir de baixo pra cima aqui? É botar em evidência?
É assim que a gente chama lá, né, na matemática. Tá? Beleza. Então isso aqui eu vou reescrever assim, ó. A vezes alguma coisa que eu não sei o que é ainda, mais BC, que sobrou o lado da direita, mais B barra C. Vocês concordam comigo? O que eu tenho que colocar aqui nesse lugar? Por quê? Porque o quê? 1 vezes qualquer coisa aqui, vezes sendo E, é igual a qualquer coisa. Tá? Então aqui é 1. Só que 1 mais alguma coisa é o quê? É quanto? Hã? Não. 1 mais X é quanto? Volta aqui, ó, na tabelinha do mais aqui, ó. 1 é a parte de baixo. 1 mais alguma coisa é o quê? 1. Opa! Então quer dizer que essa parte aqui de dentro é 1, né? Vocês concordam comigo? Então quer dizer que isso aqui, então, é A vezes 1, que é o resultado que está entre parênteses. E quanto que é A vezes 1? Então eu vou escrever só A. Mais B barra C. Vocês concordam comigo? Sim. Vocês concordam comigo? Vamos dar uma olhada na tabela verdade dessa função? Claramente tem que ser igual, né? Vocês concordam comigo? Porque, tipo assim, o que a gente foi fazendo foi simplificando, mexendo com álgebra. A gente não mexeu no valor do F. Certo? Então tem que dar a mesma tabela. Mas vamos fazer o mesmo processo aqui. Rapidão. A. Quando é que o A é verdadeiro? Eu vou fazer de azul, tá? A. Todo mundo concorda? Sim. Beleza. Quando é que o B barra C é verdadeiro? Aqui e aqui, né? Vocês concordam comigo? Todo o resto é 0. 0, 0, 0. Vocês concordam que 1 é a mesma tabela? Todo mundo viu? Vocês concordam ainda que diminuiu a quantidade de redundância que tem na tabela? Que tem na função? Opa, aqui tinha 2 coisas redundantes. Aqui só tem 1. Eu ainda tenho alguma oportunidade de otimização. Eu não vou ficar estressando isso aqui agora, porque a gente vai fazer uma tabela no mapa de Carnot. Tá? Mas vocês concordam comigo que esse processo que eu fiz algebricamente reduziu a quantidade de informação duplicada que tinha na função, né? Concordam comigo? Todo mundo tá vendo isso? E claramente, isso aqui é para ser claro, tá? Assim, não é nada mágico, não precisa definir nada muito formal. Isso aqui é mais simples do que isso aqui, né? Tem menos letrinha. Todo lugar que tiver menos letrinha, a gente vai chamar de mais simples. Toda hora que tiver mais letrinha, a gente vai chamar de mais complexo. Tudo bem? Todo mundo comigo? Isso aqui é o que vai acontecer lá no mapa de Carnot, tá? É exatamente o que eu acabei de fazer. Sem tirar nem pôr. Todo mundo bem com isso? Porque se você entendeu isso, você vai entender o mapa de Carnot. Você tem que entender o mapa de Carnot, porque é isso aí que está acontecendo lá. Pergunta ainda para vocês. Eu fiz alguma coisa diferente do que vocês já faziam no ensino básico, gente? No primeiro grau? Não, né? Tranquilo? Eu vou dizer que uns 90% aqui da disciplina você já sabe. Só vai ter um outro nome, meio feio, talvez. Só vai ter uma outra cara. Mas já sabe. Todo mundo bem com isso? Todo mundo bem com isso? Eu não quero enfatizar isso para falar assim, se você for mal na primeira aula, tu é burro. Não é isso que eu tô querendo falar. Tá? O que eu tô querendo dizer é, na hora que você estiver estudando, não fica pensando, caraca, é uma parada nova. Não! Na hora que estiver estudando, pensa assim, cara, eu já sei isso aqui. O que é isso aqui? Que eu já sei. O que é isso aqui? Porque na hora que você identificar o que é essa parada, no meio do bolo aí de coisa que você já sabe, pá, acabou. 10 na prova. Talvez, assim, um pouquinho, não 10 na prova, porque na prova fica nervoso, pode errar conta. Sim, mas você vai mandar, não tem como você ir mal na prova. Tudo bem? Todo mundo bem com isso? Já sabe, então não pensa. Não pensa, é coisa nova. Pensa assim, o que é isso daqui? No meio dos bolos de coisa que eu já sei. O que é isso aqui? Tudo bem, gente? Tranquilo? Tudo bem? Beleza. Tem uma outra coisa estranha, tá? Que vai acontecer. Tá? Por quê? Essa identidade aqui, ó, distributividade do produto em cima da soma, é bem natural para vocês. Mas ela também acontece com o contrário aqui, tá? Ó. X mais
YZ, e aí presta muita atenção agora. Isso aqui, na lógica booleana, será a verdade que x mais y vezes x mais z. Que é a mesma coisa, é o chuveirinho aqui, ó. Só trocou o símbolozinho de mais por vezes, de vezes por mais. Lá na álgebra de números, essa daqui não é verdadeira. Essa daí não. Você não pode jogar a coisa que está somando para dentro do parênteses lá que não fiz aqui. Aqui funciona, dá certo. Essa é meio esquisita. Tudo bem? Mas pequenos detalhes como esses aqui é que é coisa nova. Tá? Pequenos detalhes, isso aqui. Isso aqui não é o centro da coisa. Se você não souber isso aqui, tá tudo bem. Você consegue se virar com o resto. Mas se você perceber logo isso aqui, ajuda. Todo mundo bem com isso, gente? Todo mundo ok? Tá? Como é que prova isso daqui? Escreve a tabela da função de cima. Escreve a tabela da função de baixo. E você vai perceber que as duas vão dar iguais. E aí você provou que se a tabela de uma é igual à outra, quer dizer que as duas equações são iguais. Ou, quer dizer que o lado esquerdo é igual ao lado direito da equação. Técnica de prova padrão para vocês é: escreve a tabela de uma coisa, escreve a tabela do outro e vê se é igual. Técnica padrão. Se você não souber o que fazer, escreve a tabela de uma coisa, escreve a tabela da outra, que isso sempre dá certo. Só que a tabela, às vezes, é meio grande. Tudo bem? Aí pode ser que deixe ele demorado. Mas sempre dá certo. Todo mundo bem com isso, gente? Então vamos falar de min termos, max termos, que é o ponto onde estamos, né? Deixa eu copiar essa função aqui. Essa função que a gente está dizendo aqui, olha só, ela é A, B, C, F, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Quem quiser andar rápido na prova, eu sugiro que faça um carimbo exatamente com esse desenho aqui, ó. Aí você carimba, bum, na prova, tá? Que anda mais rápido. A função que a gente acabou de fazer ali, que eu não sei para que serve, tá? Eu não estou interessado agora, nesse momento, no para que servem essas funções. Nós vamos mexer com as funções sem saber para que elas servem. Um pouquinho mais para frente, a gente vai começar a falar assim, cara, vamos usar essas funções para somar números, para multiplicar números, para fazer outras coisas mais interessantes. Por enquanto, é só um jogo de letrinhas, tá? Mover letrinha para lá e para cá. Mas é assim mesmo. Então agora aqui é 0, 1, 0, 0. Essa função aí, f. Todo mundo bem? Todo mundo bem? Vamos lá. Agora eu quero fazer uma outra pergunta para vocês. Tá? Eu quero escrever a coisa aqui. Que eu vou chamar de forma canônica. Tá? Chamar de forma canônica. Uma das formas canônicas, mas vamos por partes. Pergunto uma coisa para vocês. O que significa essa linha da tabela? Deixa eu melhorar a pergunta. Melhorar não sei, mas assim, deixa eu perguntar uma coisa que vocês acabaram de me responder. Quando ABC era verdade, a gente se perguntou, quando que isso é verdade? E aí vocês me falaram, na última linha da tabela, não foi isso que vocês me falaram? Foi isso que vocês me falaram. Aí eu pergunto para vocês, então, em vez de fazer a primeira, então deixa eu fazer a última aqui. O que significa a última linha da tabela? Significa o quê? Significa que a função vai ser 1 quando A for 1, B for 1 e C for 1 tudo ao mesmo tempo, não é? De alguma forma, a F é isso aqui mais alguma coisa para lá, não é? Foi isso que vocês me falaram, gente. Todo mundo tá comigo? Foi isso que vocês me falaram. Eu escolhi aquela função lá para ter essas coisas. Só tinha esse caso aí de ABC de uma linha só. As outras eram mais de uma linha. Tá? Mas aí eu agora vai generalizando. Que vocês me falaram aqui agora. Pergunta, o que significa essa linha da tabela? A penúltima. Significa o quê? Não, mas vamos convencionar. Calma. Vamos convencionar uma coisa. Eu gosto de respostas com frases em português. Aí em frase em português seria alguma coisa assim. Como é que é seu nome, filho? Pedro, você que tá respondão aí. E continue assim, tá? Significa assim. Professor, essa linha da tabela significa que a função f vai ser 1 quando A, B,
C barra for verdade. Você concorda comigo, Pedro? Todo mundo concorda comigo? Isso aí estava na função original? Não, mas é isso que quer dizer aí nessa tabela, né? Todo mundo concorda? Por quê? E vai ser mais coisa, porque tem mais uns ali, né? Vocês concordam comigo que, independente do que tiver aqui, o que tiver pra cá, quando isso for verdade, quando isso for 1, F é 1, independente do resto. Vocês concordam? Mesmo que esse ABC barra não aparecesse lá no original, mas está na tabela. Vocês concordam comigo que aquela linha da tabela fala isso pra mim? Vocês concordam? Perfeito. Seguindo a mesma lógica, vamos fazendo as outras linhas. Eu vou fazer de baixo para cima, porque eu já comecei de baixo para cima. Normalmente a gente faz na ordem de cima para baixo, que vai ser uma ordem mais numérica assim pra gente, tá? Mas agora que eu já fui aqui ao contrário. Então isso aqui vai ficar assim: A, B barra C, mais A, B barra C barra, mais A barra, B barra C. Vocês concordam comigo? Todo mundo bem? Todo mundo bem? Vamos mais aqui, que eu ainda não estou onde eu quero. Vocês acabaram de falar para mim que x vezes 1 é igual a x. Então vocês concordam que se eu pegar aqui e multiplicar por 1, tá tudo bem? Se eu multiplicar aqui por 1, tá tudo bem? Se eu multiplicar aqui por 1, tá tudo bem? Se eu multiplicar por 1, tá tudo bem? Se eu multiplicar por 1, tá tudo bem? Tá todo mundo comigo? Vocês também concordam? Vê se vocês concordam que x e 0 é 0. Por quê, professor? Ué, vai lá de novo. De novo, tudo volta para cá. X e com 0 não é a primeira parte, a parte de cima da tabela, do E. E aqui a gente não concluiu que era 0. Essa parte de cima está falando x vezes 0 e 0. É isso que eu chamei lá de escrever um 0. Então, beleza. Então, vocês concordam comigo que se eu fizer aqui mais 0 vezes qualquer coisa, vai continuar certo? Vocês concordam? Porque 0 vezes qualquer coisa que eu botar ali, esse pedaço aí vai dar 0, e 0 mais qualquer coisa é a coisa, e não o 0. Vocês concordam? Somar 0 não muda o resultado. Tá todo mundo comigo, gente? Vamos lá. Tá muito devagar? Levanta a mão quem tá achando muito devagar. Não? Muito devagar. Eu não quero saber quem tá rápido. Quem acha que tá rápido pode ir embora e ver lá no vídeo velocidade 2. Tá de boa. Não vou reprovar sim, vocês por causa disso. Tá muito devagar? Não? Tá ok. Então vamos lá. Eu posso botar qualquer coisa ali naquele lugar, né? Pergunta. O que faria algum sentido eu tentar colocar aqui? Cara, olha só o negócio. Essa linha aqui era uma coisa que eu chamei de ABC. Aí eu tenho um outro termo para essa linha. Um para essa, um para essa, um para essa. O que eu não tenho lá na expressão ainda? Uma expressão para onde estão os zeros, né? Pô, para ficar completinho, para eu representar todas as linhas certinhas, vamos fazer então agora as linhas dos zeros? Pode ser? Pode ser. Mal não vai fazer, né? Pelo que a gente está vendo. A única coisa que vai estar acontecendo é ficar maior, né? Mas assim, não está errado. Então vamos lá. Próximo aqui, ó. Vou fazer de baixo para cima de novo, tá? Mas sim, normalmente vou fazer de cima para baixo. Mas vamos lá. Essa linha aqui vai ser A barra BC. Certo? A próxima linha vai ser 0 vezes A barra B, C barra. E a próxima linha lá, a primeira é A barra, B barra, C barra. Todo mundo bem? Agora vocês concordam comigo que, seguindo essa lógica, eu representei todas as linhas da tabela lá na função lógica? E é a mesma função, né? Porque, e aí o que está escrito na tabela? Onde é 1, eu posso reinterpretar a tabela. Eu posso dizer assim, onde é 1, eu vou fazer, tá? 1 vezes alguma coisa. Que coisa? Uma coisa que representa aquela linha correspondente daquela coisa, daquele 1 ali. Em todo lugar onde ali for 0, quer dizer 0 vezes alguma coisa. Qual coisa? Uma das linhas correspondentes onde for 0. Alguma informação que diz para mim, é essa linha aqui.
E assim por diante. Tá. Todo mundo concorda que eu posso reinterpretar a tabela desse jeito? Todo mundo concorda? Todo mundo concorda? Então eu vou dar nome para as coisas agora. Eu vou chamar a coisa que representa a linha da tabela de min termo. A coisa que representa a linha da tabela eu vou chamar de min termo. Olha aqui, ó, no lado direito que a gente construiu aqui, com as 8 coisas, que eu estou chamando de min termo, com os 8 min termos. Vocês concordam comigo que isso aqui é o min termo, a coisa que eu estou dando nome agora, que representa a última linha da tabela? Vocês concordam comigo que essa daqui é o min termo que representa a linha 0, 1, 1 da tabela? Então vocês acabaram de entender o que é o min termo. Tudo bem? É isso aqui. Para ficar um pouquinho mais formal, só um pouquinho melhor assim, tá? O que é o min termo? O min termo é um termo, e aí um termo é uma equaçãozinha, uma combinaçãozinha de variáveis lógicas com produto, com soma ou com inversão. Exemplos. A vezes B vezes C é um termo. A mais B é um termo. A barra mais C, D é um termo. É isso que eu estou chamando de termo. Beleza? Então, o que é o min termo? Min vem de mínimo. Tá? É um termo produto. Opa, o termo produto não é de qualquer jeito. O termo produto é aquele que só tem e inversão. Então, esse é termo produto. Esse não. Esse também não. A barra B é termo produto. Todo mundo bem? De 3 variáveis aqui. E o min termo é um termo produto, tá? Que contém exatamente n variáveis. E o que é o n? N é o número de variáveis da função. Nesse caso, a função tem 3 variáveis. Então, o min termo é aquele termo produto com exatamente 3 variáveis. Quando eu digo exatamente 3 variáveis, A, B, C é um min termo de 3 variáveis. A barra B não é um min termo de 3 variáveis. Porque só tem 2 variáveis, você não está vendo? Mas ele é um min termo de 2 variáveis. Tudo bem? Então, cuidado, porque depende do número de variáveis da função. Tá? A é um termo produto, válido. Mas ele não é um min termo, porque apareceu... Não é porque apareceu repetido. É porque isso aqui só tem uma variável. Tudo bem? Só tem a variável A. Tem que aparecer as n variáveis da coisa, da tua função. Todo mundo entendeu o que é um min termo? É isso. Só que, pra gente aqui, pra que serve o min termo? O min termo representa uma linha na tabela. O min termo representa uma linha na tabela. O min termo representa uma linha na tabela. Ou uma linha na tabela representa um min termo. Todo mundo bem com isso? Todo mundo bem com isso, gente? Todo mundo bem com isso. Certo? E aí, eu pergunto pra vocês, isso daqui, ele vai estar escrito numa forma que é soma de coisas. Vocês concordam pra mim que é uma coisa, mais outra, mais outra, mais outra, mais outra? Então é soma de coisas, né? Que coisas são essas? Min termos. Calma, min termos. Soma de min termos. E o min termo é o quê? Min termo é o quê? Produto. Então a gente vai chamar isso aqui, ó, essa coisa aqui de forma canônica. Aí eu nunca lembro, tá? Se é conjuntiva ou disjuntiva, que eu nunca sei esses nomes. Mas a gente normalmente chama de forma canônica de produto de somas. Tudo errado. Forma canônica, soma de produtos. Eu estou somando min termos. Todo mundo ok? Todo mundo comigo? Eu só estou inventando nome. Normalmente a gente inventa nome para ficar complicado.
Mas assim, eu tô tentando desvendar os nomes. Todo mundo bem? Vai ter uma outra coisa que a gente vai chamar de max termo. Então vamos de novo aqui. Outra função, tá? Que horas são? Tá. Outra função. Outra coisa, tá? Até porque eu preciso... Eu não sei... Ó, de novo, outra coisa. Por que eu fico inventando os negócios meio devagar, tá? Porque eu não sei nada disso aqui de cabeça. Eu preciso ir fazendo. Eu também não sei nada disso aqui de cabeça. Eu vou fazendo. Tudo bem? Então, quando você se sentir assim meio burrão, quando estiver estudando, falando assim, cara, eu não sei o que porra é essa. Lembre-se que o seu professor também não sabe. Beleza? Eu sei meio que os caminhos, assim. Exatamente o que eu tô fazendo aqui agora com você. Eu sei alguns pedacinhos de lógica, só que eu sei juntar essas lógicas pra ir me... Tipo, tá, é assim que junta. Mas eu nunca sei dizer de bate-pronto as coisas, tá? Descalcular tudo. Tudo bem? Então não fique pensando assim, tipo, que você tem que ficar decorando 1000 coisas e tal, não sei o quê. Eu não sei nada disso também. Eu só finjo bem. Tranquilo? Mas vamos lá, ó. Segue aqui comigo. Quando a gente escreveu assim, F é igual a ABC, deixa eu fazer um caso bem pontual para, assim, bem focalizar na coisa. Se essa aqui era a minha função, como é que é a tabela verdade dessa F aqui? Ela vai ser 1 quando isso aqui for 1. Isso aqui já é um min termo, não é? Beleza, então vai ser 1 nessa linha da tabela, vocês concordam? Então o min termo localiza uma linha na tabela, onde é 1. O resto é 0. E o que eu vou chamar de max termo? Vou fazer uma outra função aqui, G. A G vai ser assim, ó. A, ou B, ou C. E aí já vamos pela lógica aqui, ó, tá? Qual lógica? Deixa eu explicar qual lógica. Tá? Tem algumas coisas que se repetem o tempo todo. Principalmente aqui em sistema de tais. Aqui existe uma certa simetria entre as coisas. Quer dizer o seguinte. É como se tudo tivesse um outro lado do espelho. Tudo que a gente fizer aqui tem uma outra coisa num outro mundo, que é dentro do espelho, que é tudo meio invertido. Mas tudo que acontece de um lado acontece exatamente do outro. Porque lá no espelho, tudo que acontece de um lado acontece do outro. Vocês concordam comigo? Só está invertido. Certo? Se você olhar um ou o outro, tanto faz, não é? Só está invertido. Não é isso? Todo mundo bem com isso? Para que você se olha no espelho? Para saber o que está olhando do lado de cá, né? Só que o que você está vendo de real, assim, é como se fosse um outro mundinho lá dentro do espelho, como se fosse uma janela, você está vendo uma coisa... Até essa percepção que a gente tem, né? Que tem uma coisa distante lá para dentro, quando a gente se olha assim. Tá? Então fica com essa metáfora. A gente sabe que só tem um mundinho, tá? Mas assim, fica com essa metáfora de que tem uma coisa e tem o outro lado do espelho. Aqui em Sistema de Tais, praticamente tudo tem uma visão dentro do espelho. A gente vai chamar a visão dentro do espelho de dual. É o mundo dual. Tem um mundinho e tem o dual dele, que é o que está dentro do espelho. O mundinho normal e o mundinho dual têm a mesma informação. É um espelho só. Ele só inverte algumas coisas. Ele inverte, assim, a imagem fica invertida. Mas é a mesma informação. Se eu mexer o braço assim do lado de cá, do lado de lá tem uma imagem de um outro edil ali mexendo o outro braço. Só que ele mexe igualzinho eu. Que eu tô fazendo aqui. Todo mundo consegue imaginar isso, certo? Então fica com isso. Isso aqui vai permear as coisas de sistemas digitais aqui o tempo todo. Isso é o que eu vou chamar de... isso que eu tô chamando de simetria. Aqui em sistemas digitais tem muito mais simetrias do que... muito mais é um termo muito forte. Mas tem simetrias um pouco diferentes do que vocês estão acostumados nos conjuntos de números mesmo. Tá? Por quê? Porque o nosso conjunto é mais limitado. Para começar, ele é finito. Aí ele me permite outros fenômenos. Tá? Que conjuntos infinitos têm outros tipos de fenômenos acontecendo que aqui não tem. Tranquilo? Um deles são essas simetrias aqui. Tem mais simetrias interessantes. Tá? Uma delas quer dizer o seguinte. Tudo que eu consigo fazer com E, provavelmente eu consigo fazer com O. Tudo que eu consigo fazer com 0, provavelmente eu consigo fazer com 1.
Começa por aí. Tudo bem? Tudo que eu faço com produto, eu faço com soma. Tudo que eu faço com soma, eu faço com produto. Então, a simetria é muito forte esse fenômeno aí. Tá? E aí, olha só o negócio. Se tem uma coisa que eu defini aqui, que é um min termo, que é um termo produto com exatamente n variáveis, e ele representa cada uma das linhas da tabela, nessa lógica que tem simetria, aí eu estou dizendo isso para vocês, tá? Tipo assim, alguém demorou um tempão para concluir isso. Tudo bem? Mas seguindo nessa linha, cara, o que eu quero que vocês fiquem procurando é essas simetrias. Tranquilo? Se tem uma coisa que é um termo produto que explica cada uma das linhas da tabela, provavelmente tem uma coisa que é um termo soma que explica as linhas da tabela. Que é o outro lado do espelho. Tudo bem? Então é isso que a gente está procurando. Eu estou explicando para vocês a lógica que está se passando na minha cabeça para eu lembrar de como que é a lógica de localizar o max termo, que é um termo é um termo soma. Olha só, termo soma de n variáveis, exatamente n, 3 aqui no caso. Eu não sei qual linha da tabela que ele representa, gente. Eu não sei, eu vou fazer agora com vocês. Mas é exatamente o que está se passando na minha cabeça agora, quando eu pensei assim, como que eu vou explicar isso para eles? Porque eu não sei. E eu não estou brincando quando digo que eu não sei. Eu não sei qual a linha da tabela. Eu preciso calcular agora. Eu vou calcular na frente de vocês. Tranquilo? E aí, por que eu estou fazendo assim, entre aspas, devagar? Porque eu estou tentando desmontar o que está se passando dentro da minha cabeça nesse momento agora, porque é exatamente o que vocês precisam pensar. Em vez de ficar tentando decorar a parada, tipo, cara, qual é a lógica da linha do zero e do max termo? Eu não sei. Eu não sei. Se você souber, vai mandar mais rápido. Vai andar mais rápido que eu. Véio. Tranquilo? Mas talvez, se você souber, você não vai conseguir ir tão longe. Agora, se você entender o racional, por isso que eu estou tentando abrir a minha mente para vocês. Tá? Da forma como eu estou pensando. Se vocês pensarem desse jeito, vocês vão mais longe. Mas talvez vocês vão dar passos um pouco mais lentos. Tá? Mas confia em mim, é melhor andar mais lento e andar mais longe do que andar rapidão e ficar limitado. Tá? Porque rapidamente vocês ficam muito limitados aqui. Todo mundo. Então vamos lá. A pergunta é: quando que A mais B mais C é 1? Porque foi essa pergunta que eu fiz, não foi? No min termo, quando eu estava explicando o min termo. Então vou fazer a mesma pergunta e vamos ver o que dá. Eu já sei que não é a melhor pergunta. Mas eu vou fazer a mesma pergunta que eu fiz antes. Por quê? Eu quero que vocês estressem essa ideia de que se eu fizer a pergunta errada, entre aspas, eu vou demorar mais tempo, porque eu preciso calcular mais coisas. Mas eu vou chegar na conclusão correta. Tudo bem? Eu vou fazer a pergunta, entre aspas, que eu já sei que é a pergunta mais lenta, de propósito, para vocês verem o que vai acontecer. Eu já sei o que vai acontecer. Não sei assim, mas já sei o que vai acontecer. E aí vocês vão olhar e falar: nossa, era muito melhor ter perguntado outra coisa, professor. Vai ficar na cara de vocês agora. Tudo bem? Em vez de eu falar, vamos fazer essa outra pergunta, porque aí vai soar altamente arbitrário. De onde você tirou isso, professor? Beleza? Então vamos lá. Pergunta então. Quando que A mais B mais C é 1? Quando o A for 1. Primeira resposta, né? Então vamos marcar aqui. Quando que o A é 1? Aqui, aqui, aqui e aqui. Vocês concordam? Próximo. Quando o B for 1. Quando o B for 1, essa coisa dá 1. Vocês concordam? Quando é que o B é 1, gente? Aqui, aqui, aqui e aqui. Tudo bem? Eu não vou nem marcar redundância dessa vez. Próximo. Quando o C for 1. Onde que o C é 1? O C é 1. Aqui, aqui, aqui e aqui. Vocês concordam? Todo mundo concorda? Então vocês concordam que é isso aí, né? Onde isso aí não é 1, tem que ser 0. Vocês concordam comigo? 0. Isso aqui eu estou chamando de max termo, tá? O que é o max termo? Um termo soma com exatamente n variáveis. No meu caso, n igual a 3, que é o número de variáveis da minha função. Isso aí é o max termo? Sim. O que é o min termo? Termo, produto. Não, soma não. O que é o min termo? Calma.
não é de N, com exatamente, enfatiza esse exato, as palavras têm poder. Como é seu nome mesmo? Hã? Quem era, Gabriel? Ah, é você. Ana. As palavras têm poder. Exatamente é uma palavra forte. E eu não escolhi ela, eu escolhi ela de propósito. Tudo bem? Então isso aqui é um termo? É. Opa, vamos lá, pergunta. Quando eu localizei um termo, olha aqui, ó, a F está aqui, que era o caso que só tinha um termo. Ele serviu para eu localizar uma linha na tabela que era 1. Quando eu olhei em max termo, que é a função G, o que ela localizou para mim em termos de uns? Ela localizou todas as linhas da tabela, exceto uma, não foi? Se eu fizer a pergunta lá dentro do espelho agora, o mundo dual, eu posso tentar entender então que o mintermo serve para eu localizar onde é que estão os uns da tabela e o maxtermo para localizar onde estão os zeros da tabela? Fica um pouco mais tranquilo, não fica? Por quê? Porque aí eu posso pensar na... Como é seu nome? Ana e Ana. Quantas Ana tem aqui? Levanta a mão. 3. 4? 3. Não, 3. Ela também é. Porque aí fica fácil de eu ir lembrando. Que aí eu posso fazer assim. Ana, vamos pensar então que o maxtermo vai servir para quê? Para localizar onde estão os zeros da minha função, da minha tabela. Todo mundo bem? Todo mundo bem? Então, olha só, estamos terminando a aula de hoje. O que vocês aprenderam de novo, por enquanto? Eu vou dar um arrematezinho aqui agora, na história do maxtermo. Tem coisinha nova ainda, calma. Mintermo representa uma linha na tabela. Maxtermo representa uma linha na tabela. Mintermo, produto. Maxtermo é soma. Lembra da história do espelho? É o dual, um do outro. Tudo bem? É o dual um do outro. O dual é inverter alguma coisa. Então era produto, o outro virou soma. O mintermo localiza as linhas 1 da tabela. O maxtermo localiza as linhas 0. Inverteu. Estão vendo que está invertendo tudo, né? Cuidado, que tem mais uma coisa que tem que inverter agora. Olha aqui. Esse mintermo, como é que a gente leu? A gente leu assim. A igual a 1, B igual a 1, C igual a 1. E a gente foi lá. Eu, na minha cabeça, eu já leio isso aqui assim. 1, 1, 1. A, B, C é 1, 1, 1. Na minha cabeça, eu leio A barra, B, C barra como sendo 1, 0, 0, 1, 0. Eu já leio assim. Na minha cabeça, eu nem penso B barra ou C barra. Eu penso 0. Onde tem a barra é porque tem que ser 0. Onde não tem barra é porque tem que ser 1. Eu já penso assim. Tudo bem? Beleza. No mintermo, eu li lá 1, 1, 1. E eu fui lá na linha 1, 1, 1 da tabela e falei, essa linha aqui é 1. Não foi isso que aconteceu? Presta atenção aqui agora. Porque é isso aqui que confunde vocês na hora que estiverem fazendo a coisa. Esse cara aqui, A mais B mais C, é o maxtermo que localizou a linha 0, 0, 0. Então eu preciso ler ele ao contrário também. É inverter. É a história do espelho. Lá dentro do espelho está tudo invertido. Tá? Então na hora que eu leio A mais B mais C, eu preciso ler isso aqui como sendo a linha 0, 0, 0. Oi? Não. Lê aqui. A mais B mais C. Isso aqui corresponde à linha 0, 0, 0. Foi o que a gente viu aqui, ó. A barra mais B barra mais C barra. Que linha é essa? Esse aqui é o maxtermo que corresponde à linha 1, 1, 1. E o maxtermo A mais B barra mais C barra. Qual linha corresponde? 0, 1, 1. Que é essa daqui, ó. Essa é esse cara aqui, ó. Beleza? Última coisa com relação a isso. Aquela função aqui de trás, ó, que tinha várias linhas com 1, como é que eu escrevi ela na forma canônica usando os mintermos? Eu peguei cada uma das linhas e somei o mintermo correspondente, não foi?
Todo mundo viu? E os zeros? O zero é 0 vezes alguma coisa, só que isso aqui é 0. E 0 mais qualquer coisa é a coisa. Então eu posso jogar fora. Todo mundo percebeu? Como é que eu escreveria isso aqui com os max termos? Calma. Não sai fazendo. Pensa na qual é a lógica primeiro. É isso que eu estou interessado aqui com vocês. Não é no caso particular. Qual é a lógica por trás da coisa? Se nos min termos eu vou somar os lugares onde tem 1, nos max termos eu preciso fazer alguma coisa com os lugares onde tem 0. É tudo dentro do espelho. Calma. Então eu vou pegar essa linha e essa linha. Então vamos ler os max termos. Qual é o primeiro aqui, da primeira linha? A mais B mais C. O da terceira linha? Mais B barra mais C barra. O da próxima linha? A. Perdão, aqui tá errado. Aqui é C. B barra mais C barra. Então eu tenho que fazer alguma coisa com esses 3 termos aí, certo? Na hora que eu fiz os min termos, pensa comigo, eles são produtos e eu somei eles. Esses aqui são somas. O que eu vou fazer com eles? Multiplicar eles. Então como é que vai ficar a F? Presta atenção. F vai ser A mais B mais C vezes A, sai, B barra mais C vezes A mais B barra mais C barra. Todo mundo concorda? Isso aqui em amarelo a gente vai chamar de forma canônica. Aí eu, de novo, não sei os nomes, conjuntivo, sei lá. Forma canônica de produto de somas. E tudo que eu acabei de fazer com vocês precisam concluir que escrever assim é equivalente. Cuidado com a palavra igual. Igual é uma palavra muito forte. Mas o amarelo ali em cima, a forma canônica, tem a mesma informação da forma canônica que está aqui embaixo. Tudo bem? Tanto faz eu usar uma como a outra. A lógica é a mesma. Qual é a lógica da forma canônica? Representar linhas da tabela. Localizar onde é que estão os uns, se for soma de produtos. Localizar onde é que estão os zeros, se for produto de somas. Todo mundo entendeu isso aqui, gente? Todo mundo entendeu o que eu fiz? Beleza. Então, isso aqui já é suficiente para tirar, sei lá, 5 na prova. Amém. Calma, vocês estão muito apressados. O que vocês vão fazer em casa? Vocês vão fazer em casa. Além de assistir lá as aulas de trás, tá? Como é que você estuda isso aqui? É sério, calma. Eu vou dar algumas provas passadas para vocês lá. Como é que você estuda isso aqui? Você não precisa que eu te dê exercício. Você vem aqui, pega isso aqui, ó. Inventa uma função qualquer. Inventa uma função qualquer aí, bota uns 11 zeros aí na coluna direita. Fala assim, beleza, agora eu vou escrever na forma canônica tal, na forma canônica tal. Faz alguns casos lá, faz vários casos. Quanto mais você fizer, melhor você vai ficar, mais você vai internalizar isso aí. Aí você faz ao contrário. Escreve umas funções na forma canônica. Você já sabe fazer. Igual eu fiz aqui, meio aleatoriamente, assim. E aí faz a tabela delas. Tudo bem? Você não precisa que eu te passe exercício. Você já sabe fazer exercício. Se você está esperando eu te passar exercício, você está... sei lá o que você está fazendo. Enfim, bom feriado para vocês. Até terça-feira, semana que vem.